A gente vai hoje terminar aqui a parte da retinopatia diabética e o que a gente trouxe foi uns insights aqui dentro da retinopatia proliferativa, tá? Só para a gente concluir esse raciocínio. E o Pedro vai trazer, então, uma apresentação com casos para a gente fazer um brainstorm aí sobre tratamento, como a gente faz, e depois, no final, vou compartilhar um vídeo cirúrgico só para a gente ilustrar esse contexto, tá? Então, sejam muito bem-vindos. E a gente vai, então, começar com do Pedro Gata, Kodama. Não sei se ele vai usar o Kodama ou o Gata, Pedro, você precisa me falar, porque você entra com Pedro Kodama e a gente Podemos. Pedro Gata. É, Então, Pedro, obrigado. Foi aniversário do Pedro anteontem, parabéns, muitas Obrigado, Fran. felicidades. E muito obrigada, né? Porque eu te dei uma função meio de última hora e você prontamente aceitou, então eu te agradeço muito. Então, Imagina. a tela é sua, Pedrão, vamos lá. Só ver se tá vendo minha tela e ela tá passando aqui. Ó, A tela inteira tá e tá passando. Isso, beleza. obrigada. Bom dia, gente. Eu sou o Pedro, eu sou fellow do segundo ano da Retina do HC de Ribeirão. Queria agradecer a doutora Francine pelo convite e também pela ajuda na elaboração dos slides. Como ela disse, eu vou apresentar sobre a retinopatia diabética proliferativa, algumas estratégias terapêuticas, como a fotocoagulação a laser, anti-VEGF e cirurgia vitreoretiniana. Aqui está o QR Code para vocês fazerem preenchimento do formulário de presença. Sobre a epidemiologia da retinopatia diabética proliferativa, ela é a principal causa de cegueira nos pacientes em idade produtiva. Os pacientes com diabetes tipo 1, 15 a 20% deles vão progredir para retinopatia diabética proliferativa, e os pacientes com diabetes tipo 2, cerca de 5 a 10% vão ter essa progressão. O risco para a progressão da retinopatia diabética proliferativa, ela vai aumentar com o tempo de duração da doença e também com o controle adequado da glicemia. As principais complicações vão ser a hemorragia vítrea, descolamento de retina e glaucoma neovascular. Um dos pilares de tratamento é o anti-VEGF. O mecanismo do anti-VEGF é o bloqueio do VEGF que vai causar a preservação da arquitetura retiniana. Um dos exemplos que foi colocado aqui é o ranibizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-VEGF-A. Com a neutralização do VEGF, ocorre a regressão dos neovasos, tem uma preservação da neuroretina, sem ocorrer a destruição tecidual. Ele também vai reduzir a inflamação e a permeabilidade vascular, porém vai requerer injeções intravítreas repetidas. Já outro tipo de tratamento é a fotocoagulação panretiniana, a panfotocoagulação. Ele é um tratamento de referência já em décadas de evidência. O mecanismo que ele atua é na destruição do tecido isquêmico, causando a redução do VEGF e, consequentemente, a regressão dos neovasos. Esse estudo DRS, ele viu que teve uma redução da perda visual gráfica em até 50% dos pacientes. Porém, um dos efeitos colaterais da panfoto é a redução do campo visual e uma miopia induzida. Eu queria abrir um pouco para a discussão sobre como você trata um paciente que você acabou de indicar uma panfotocoagulação. Então, você viu que ele tinha uns neovasos já bem evidentes, só que ele era virgem de tratamento. Então, você indicou a realização da panfotocoagulação. Quantas sessões de laser você vai se programar a fazer? Geralmente, quantos disparos vocês fazem por sessão? Qual o intervalo entre essas sessões? E se por acaso você já solicitou uma angiofluorescinografia, depois de você completar a panfoto, quanto tempo após de fazer os lasers você acaba pedindo um novo exame? Pessoal, eu gostaria que vocês participassem e Claudão tá aí, Fred, Érica e os demais que estão na sala, pessoal que está fazendo fellow, se vocês puderem colocar no chat também, qual é a orientação, o que que vocês têm feito? A ideia da gente aqui com essa apresentação é trazer uma dinâmica e não só uma aula, porque que a gente quer fazer fixação de conteúdo e mostrar. Opções de tratamento. Mais para frente, a gente vai ter uma aula também sobre terapia com laser tipos diferentes de laser também na retinopatia diabética. Então, se vocês puderem responder
Eu agradeço. Claudão já está aí, se você puder, a Benor também, a Luciana também está na sala, então, Ô, por Fran, favor, eu também tô, se quiser, eu posso por comentar aqui, favor. tô na Aham. sala aqui. Parabéns pela aula, tá começando muito bem. É bom a gente colocar uma discussão que a gente fica mais atento, acho que puxa a atenção de todos, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai começar o tratamento, a gente indica o tratamento, tem sempre a dúvida se a gente vai associar com anti-VEGF ou se nós vamos fazer o laser imunoterapia, a panfotoimunoterapia. Eu Eu tenho uma tendência a começar com anti-VEGF, principalmente para regredir um pouco os neovasos e evitar risco de sangramento. Eu já tive paciente que eu comecei a tratar e teve hemorragia vítrea, e o paciente ficou com aquela sensação que o que causou a hemorragia foi o laser. É impressionante, você não consegue tirar isso da cabeça do paciente. O paciente estava bem, você começa um laser, ele sangra. Ele acha que o laser que causou o sangramento, até ele entender que foi a doença. Então, assim, talvez com o anti-VEGF você reduza a chance do paciente sangrar, mas a gente tem que ter cuidado também ao usar o anti-VEGF, porque se o paciente ele tem uma proliferação fibrovascular já com áreas de tração, esse anti-VEGF pode acelerar essa tração, aumentar essa tração e causar um descolamento tracional ainda maior do que o paciente tem. Então, tem que ser avaliado, tem que ser individualizado, nem todo paciente, mas eu tendo a começar com anti-VEGF e em seguida fazer o laser. O laser eu começo no quadrante inferior, e se o paciente sangrar, a gente já conquistou, ele já fez o quadrante inferior, se ele sangrar, o sangue tende a ir para o quadrante inferior, então quando a gente já trata o inferior, a gente já garante ali uma área que, na possibilidade de uma hemorragia vítreo, o sangue vai para inferior. Quantidade de disparos. Isso vai depender muito do laser. Os estudos iniciais lá da década 70, 80, eles colocam é, uma panfoto com 1.200 a 1.500 disparos. Mas hoje, como a gente tem aparelhos que o spot é bem menor, a gente precisa fazer mais disparos. Então, depende do aparelho, depende do espaçamento entre as marcas. Os estudos iniciais eles sugeriam uma marca branca, né? Então, assim, quando você faz o laser, você tem que ver uma mancha branca ali, formação de uma marca branca. Aí a potência vai depender do meio. Se o paciente tem catarata, você vai ter que usar um pouco mais de potência para fazer a mesma marca. Se o paciente é pseudofásico, tem um cristalino totalmente transparente, um paciente mais jovem, você precisa de menos potência ali para fazer essa mesma marca. Então, você tem que fazer essa calibração ali no início para conseguir uma marca branca, né? Branca acinzentada, bem nítida. E espaçamento entre as marcas. Os estudos iniciais lá do século passado sugeriam uma marca, é, o diâmetro de uma marca entre uma e outra, né? E hoje você consegue, nesses Pascal, você consegue configurar ali uma marca 0,75. Então eu gosto de usar 0,75 de espaçamento entre uma marca e outra. E qual que é a outra, outro ponto em discussão? E quem quiser discutir também, acrescentar, fica à Você disposição. faz, se você faz anjo, sim, e depois. Se você faz anjo depois, para ver se sua pampota está Ah, completa, tá. quanto Isso. tempo depois? A angiografia, eu vou fazer a angiografia antes do laser, se for mudar a minha conduta. Se eu já fiz o exame e eu identifiquei que o paciente tem uma retinopatia diabética proliferativa, uma retinopatia diabética avançada que precisa de laser, a angiografia não vai mudar a minha conduta. Então, eu muitas vezes nem faço angiografia antes de iniciar o tratamento do paciente. Eu já vi neovaso, eu já sei que ele tem uma doença avançada, eu vou tratar o paciente independente do resultado da angiografia. Então, a angiografia após o laser, aí você pode fazer para ver se você conseguiu realmente a regressão do neovaso, se você ainda tem neovaso ativo que precisa de tratamento. A gente sabe que os efeitos do laser, eles são efeitos mais a longo prazo. E o efeito do anti-VEGF é um efeito mais a curto prazo. Então, se você está fazendo, por exemplo, o tratamento com laser em monoterapia, você tem que esperar pelo menos 6 meses, até um ano, para realmente observar o efeito
terapêutico desse laser em monoterapia. Se você está fazendo associado a um anti-VEGF, aí você tem um efeito a curto prazo do anti-VEGF, que é a regressão do neovaso. Então, você pode até fazer uma angiografia antes dos 6 meses. Então, vai depender ali de como você está tratando. Então, se o paciente está só com laser, você fazer uma angiografia entre 6 meses a um ano, eu acho que é adequado para você avaliar ali se ainda tem neovasos ativos ou não. Agora, se você está usando um anti-VEGF associado ao laser, você pode fazer antes, que você vai realmente observar ali uma melhora mais rápida, uma regressão mais rápida do neovaso. E aí, o laser nessa situação vai mudar a sua conduta. Então, se você fez o anti-VEGF, fez o tratamento com laser, por exemplo, monoterapia, e fez uma anjo entre 6 meses a um ano após o seu tratamento, e você observar neovasos exuberantes, ativos, risco do paciente sangrar, ter alguma hemorragia vítrea, áreas de isquemia ainda que você não fez, não tratou com laser, e aí esse exame vai realmente mudar a sua conduta. Você vai tratar o paciente com anti-VEGF ou complementar o laser, ou não, se você observar que a doença está controlada, que o laser está controlando bem a doença, conseguir identificar isso na angiografia, você vai só acompanhar o paciente. Então, acho que nessa fase, realmente, a anjo muda a conduta, né? Diferente, por exemplo, você já ter o diagnóstico de uma doença proliferativa que você vai tratar, eu não vejo a necessidade da anjo nesse momento. Eu vou fazer exatamente como você comentou, depois do tratamento, para ver se eu continuo tratando ou se está ok, eu vou observando o paciente. Ok. Eu vou passar para a Benora e depois para a Luciana, para eles fazerem os comentários e aí a gente volta no resumo dessas questões. Eu estou anotando aqui o contexto de todo mundo. Bom dia, primeiro parabéns aí pelo início da aula. Bom dia a todos. Então, sobre quantas sessões de laser, quando é o laser que a gente faz um tiro por vez, eu faço em 4 sessões. Quando é o scan, que você consegue fazer mais tiros de uma vez só, eu gosto de fazer em 3. Eu não costumo fazer inferior, eu entendo bem a lógica, né, de que se eventualmente tiver hemorragia no meio do caminho, a parte inferior fica mais difícil, mas eu gosto de começar pela parte de periarcadas, porque eu entendo que é a parte mais importante. Então, se eventualmente acontecer do paciente desaparecer por qualquer motivo, teve algum problema, não conseguiu mais acompanhar por algum tempo, você fez a parte principal. Se você conseguir fazer até com a dor do olho ali, praticamente esse olho está salvo, depois você vai fazer periferia. Então, eu tendo a fazer na primeira vez, se for scan, consegui fazer até das arcadas até o Equador. Então já resolve bastante coisa. Aí na segunda sessão eu faço inferior e na terceira sessão eu faço superior. Com os disparos por sessão, quando é scan, você consegue fazer mais tiros. Então eu faço ali uns 1.800 por vez. Vai terminar ali perto de 4, 5 mil, 6 mil com a foto inteira. Ele vem pré-espaçado, né, no setup, você pode fazer, você já deixa programado para fazer o espaço de um entre uma mira entre o outro, você pode fazer um pouco mais apertado quando para degeneração periférica você faz mais apertado, mas para diabetes é isso, é o espaçamento de um, que aí não vai dar, apesar de ser uma coisa interessante que eu gosto de comentar, que se você fizer um campo visual no paciente que fez panfoto, o campo visual vai aparecer preto. Então, se o paciente vai em tratamento de glaucoma, você acaba com o acompanhamento do glaucoma, porque vai ficar preto para sempre aquele campo lá. No entanto, como você respeita esse intervalo entre os tiros, o paciente não percebe, ele não esbarra, ele não queixa, ele não fala que está ruim, ele mesmo não percebe o que aconteceu no dano periférico. Então, se é uma dúvida, principalmente de quem não está habituado com a retina, né, vocês não estão começando agora, mas se fizer no campo visual, sim, no campo visual vai aparecer, mas o campo, assim, ele vai dizer se está abaixo da população geral, não vai dizer que aquele pedaço em si é cego, né? Então, se for bem feito, ele não percebe, tá? Vocês podem fazer tranquilos, exceto se você fizer muito perto da fóvea, aí sim, aí ele vai começar a perceber. O intervalo eu gosto de fazer entre 4 e 5 semanas, porque é o tempo, se você fizer muito rápido, assim, não é proibido você fazer numa sessão só, se eventualmente você quiser, você pode, né, fazer tudo numa sessão só, ou bloqueia, ou faz tudo e o paciente aguenta, ou então você faz com intervalo. Se você fizer intervalo muito rápido, às vezes não ficou bem marcado ainda. Eu gosto de fazer esse intervalo de um mês, dá para fazer antes também, um pouco mais, aí é preferência pessoal. A geografia, eu vou na linha do Frederico, se tiver, né, o vaso que está dando para ver claramente antes, eu não faço anjo.
Mas, se é uma retinopatia que eu estou em dúvida se tem neovaso ou não, porque tem isso também, né? Se você está vendo lá, tem certeza absoluta, mas às vezes você não tem. Você está vendo lá uma retinopatia diabética neoplasia severa, e às vezes você faz uma angiografia, pode parecer um neovaso lá na periferia que você não tinha visto, então ele vai mudar a sua conduta. Só que, por outro lado, se você fizer antes e depois, você tem um parâmetro de comparação para saber se aquele neovaso está crescendo ou não. Porque se você fizer só o depois, você não sabe se o neovaso continua crescendo, que é justamente o critério para você saber se tem que fazer mais tratamento ou não. Então, por que que você faz anjo depois? É para saber se o neovaso continua crescendo. Se ele continuar crescendo, está indicado fazer uma nova fotocoagulação. E às vezes, com a retinografia antes e a anjo depois, fica mais difícil. No entanto, a angiografia, precisamos lembrar, é um exame contrastado, ela tem risco associado, risco de infarto, risco de AVC e risco de óbito. Então, assim, a gente tem que pesar as duas coisas, e pesando as duas coisas, se eu ver o neovaso antes, eu não faço antes, faço apenas depois. Depois de 6 meses é a conduta que eu faço. Só que, às vezes, se aquela retinopatia que está muito florida, tem muito neovaso, o paciente pode fazer um descolamento de retina no intervalo, então eu marco em 3. Se é aquele neovasinho que você achou pequeno, periférico, eu marco em 6 meses. Mas se for, porque tem uns que tem muito neovaso. Então, esses daí eu marco antes, eu marco em 3 meses, mapeamento em Angen 6. Essa é a conduta Perfeito, de serviço. perfeito. Lu, Oi, Luciana? Fran, Bom bom dia a dia, todos. querida. Parabéns aí pela aula e parabéns lá para você no congresso também. Eu, Fran, assim, tenho o serviço público e privado, né? No público, a gente procura, às vezes o paciente tem marcado uma foto, não uma panfoto, e não tem autorizado uma panfoto. Então, assim, naquela primeira vez que o paciente vai, a gente já faz, assim, como se fosse uma panfoto geral, vamos dizer assim, 800 disparos, né? E não faço num setor específico, faço em todos os quadrantes, pegando as áreas principais, que eu acho principais ali. Se eu tiver uma anjo prévia, eu gosto, para ver exatamente as áreas de isquemia, para ver exatamente onde está o neovaso, mas se não tiver, faço sem também, entendeu? E quando o paciente é do interior, às vezes ele já vem para fazer no mesmo dia o anti-VEGF, o laser e tudo mais. Eu faço laser de manhã e o anti-VEGF à tarde por causa dessa sequência, né, que é melhor. Agora, se o paciente for da capital e o paciente tiver essa oportunidade de fazer o anti-VEGF antes do laser, é melhor, porque melhora os neovasos, melhora o edema macular, né, vai melhorar essas áreas de exudação. Então, é muito melhor fazer o anti-VEGF antes, se for possível, né? E a anjo, para repetir, conforme for a necessidade, que a gente vê do paciente repetir essa anjo, a gente faz o acompanhamento do paciente e vê essa necessidade de repetir, se é com 3 meses, se é com 6 meses, né? Então, a gente vai acompanhando esse paciente. É, e quando eu fazia no São Geraldo, a gente fazia muito dividido em quatro, né? O paciente fazia primeiro inferior, igual o Fred, depois, né, ia para os outros quadrantes, mas aqui eu não tenho feito tanto assim, principalmente no SUS, porque às vezes o paciente só tem um laser, uma foto autorizada, e esse paciente não pode ir embora só com um quadrante feito, né? Então tem feito esse acompanhamento geral, assim, do laser. Então, e basicamente os outros já falaram as premissas, mas basicamente isso. Excelente, Lu, obrigada. Ô, Pedro, eu vou entrar aqui mais uma vez na sua apresentação, só para a gente concluir isso. Então, assim, em princípio, tá? Vocês têm que entender, o pessoal mais novo que está aqui, que a gente tem algumas exceções, tá? Então, vamos entender o que que é um padrão e o que que é uma exceção. Uma exceção é isso que a doutora Luciana falou agora, que de repente o paciente só tem uma autorização, paciente de fora, a gente tem que entender a realidade de cada lugar. Então, e isso é para a gente lembrar o seguinte: se você tem uma oportunidade, tente fazer o melhor que você pode para aquele paciente, porque se ele não voltar ou se ele perder o segmento, você já tem uma área maior tratada. Porém, isso também, Abenor, podem ter algumas complicações, né? Porque quando você faz muito laser, o Pedro vai trazer isso daí para a gente e o motivo. Então, eu não vou falar sobre isso nesse momento. Mas a gente entende que o ideal para uma panfoto são fazer 4 sessões. O intervalo varia se você está tratando no paciente no particular ou no SUS, que aí isso tem uma diferença, mas em média você divide o olho em 4 quadrantes e você tenta tratar em 4 sessões. Justamente pelo que o Pedro vai trazer aí das complicações que a panfoto pode também trazer.
Uma questão que é fazer laser inferior, isso vai muito de preferência de pessoa para pessoa. A gente entende que quando tem muita neovascularização, às vezes você proteger o polo posterior, claro, porque você está realmente protegendo e inibindo que ele tenha progressão, mas a gente tem que lembrar também que a isquemia começa na periferia, então às vezes, a gente por definição, né, pelos estudos prévios, a gente geralmente começa inferior, porque caso o paciente sangre, você já tratou o quadrante inferior, porque o sangue vai decantar e vai impedir que você faça o tratamento da retina inferior. Média de disparos entre 400 e 600 disparos, como o Fred colocou aí, laser mais denso, né, Pascal ou outro Avenor faz mais sessões, mas também aí vai também da necessidade de cada paciente, mas cuidado com muitos disparos de laser de uma vez só. Intervalo entre as sessões eu acabei de colocar, angiografia, e aqui tem uma pergunta que não aparece o nome, mas é uma pergunta de se você faz angiografia, se você tiver uma RD assimétrica, que você vê neovaso em olho. Por princípio, neovaso em um olho, num paciente que tem retinopatia diabética proliferativa, esse outro olho vai estar sofrendo, ou ele vai estar numa fase pré-proliferativa severa, ou ele já tem algum neovaso ou irma que você já te diz que ele vai ter uma proliferativa no outro olho. O que é muito excêntrico é o paciente ter retinopatia diabética proliferativa só num olho. Aí você tem que pensar, às vezes, se isso pode estar relacionado a uma obstrução cabeça-pescoço, se o paciente não tem má perfusão de um lado e tenha piorado isso. Eu vi isso acho que uma ou duas vezes na minha vida, mas não é o padrão. Então, a angiografia continua sendo padrão ouro para diagnóstico de retinopatia diabética. A gente já falou isso aqui, a Benur também já trouxe isso muitas das vezes. A gente tem que lembrar sempre que para a gente avaliar a isquemia, mesmo em olhos que estão tão então, inocentes, o ideal é a gente fazer angioflúor, porque às vezes o paciente tem muita isquemia, ainda não tem neovaso, mas tem já há bastante áreas de má perfusão, tem alterações intrarretinianas, são as irmas, e se você fala para o paciente, volte daqui a um ano, volte, e o paciente não volta, por exemplo, que seria o segmento se o paciente não tem retinopatia, você acaba perdendo o timing para tratar esse paciente. E aí o Pedro vai trazer outros conceitos. Marca de 1 para 1, só para fixar, para numa proliferativa é o ideal, e o Abdenor realmente colocou isso. O paciente muitas das vezes ele não queixa que o campo está estreito, o que ele pode queixar muitas das vezes é perda de sensibilidade ao contraste e também uma dificuldade de adaptação quando ele sai de um lugar muito claro e entra num lugar que está mais com uma luz mais tênue e vice-versa. Porque realmente você tem uma alteração de campo, e principalmente no campo visual, vai dar um campo bem comprometido, né? Muitas vezes um campo com uma contração concêntrica das isópteras aí, só com ilha central. E anjo depois para o tratamento, eu concordo, eu acho que hoje com o OCTA é uma ferramenta que a gente pode usar, mas lembrar que o OCTA, mesmo com montagem, a gente não chega na periferia para ver se tem isquemia, mas se você tiver até a média periferia com paciente panflotado, os neovasos geralmente vão estar localizados aqui nesse quadrante até quase o equador, que uma boa montagem do OCTA muitas das vezes dá para a gente ver. Mas cuidado com paciente com catarata ou que não fixa bem, porque aí você não consegue fazer uma montagem direito. Ah, grid macular sozinho para edema macular funciona ou não? Luciano, eu acho que pode funcionar, ou fazer laser sublimiar, mas a gente vai trazer aí o Renato Peroni para falar de laser em retinopatia diabética depois, então eu acho que a gente vai deixar essa discussão um pouquinho mais para frente. Tá bom, Pedrão? Então, só para a gente fixar esses conceitos aí que todo mundo trouxe. Então, Pedro, pode seguir. Então tá. Aqui a gente vai falar também sobre o protocolo S, que foi uma mudança de paradigma, que ele comparou o anti-VEGF e a panfotocoagulação. Ele viu que houve uma melhora de mais 0,5 linhas em relação ao anti-VEGF do que a panfoto. A preservação do campo visual foi melhor no anti-VEGF. A progressão para edema macular diabético foi menor no anti-VEGF. E a velocidade de regressão foi um pouco mais rápida no anti-VEGF. Como o Fred falou, ela é uma ação mais a curto prazo. Porém, a panfoto, a gente sabe que é um tratamento mais definitivo. Então, às vezes, dependendo do paciente de onde ele é, a gente sabe que às vezes a panfoto é uma melhor escolha. É, A hemorragia vítrea é uma das complicações, como eu tinha citado. As indicações para vitrectomia nos pacientes com hemorragia vítrea.
O diabetes tipo 1, normalmente a gente indica um pouco mais precoce a cirurgia, e pelo estudo a gente viu que cerca de 25% recuperam a visão até mais ou menos 20, 40. Já nos pacientes diabetes tipo 2, a gente pode ter um pouco mais de parcimônia, pode ter uma observação inicial, esperar uma resolução espontânea, mas aí a gente tem que lançar amostras do ultrassom para ver se ele não tem um descolamento de retina tracional. E caso persistir esse sangramento por mais de 3 meses, a gente pode indicar a vitrectomia. E como a Fran falou, uma das complicações após a panfoto. Eu vou mostrar esse relato de caso que foi publicado no Reach sobre um descolamento seroso bilateral de coroide após uma panfotocoagulação, como uma dica de um diagnóstico precoce de nefropatia diabética. Nesse relato, ele vai falar de um paciente de 53 anos, diabético e hipertenso há 5 anos. Ele tinha uma retinopatia diabética proliferativa e também uma retinopatia hipertensiva. Foi realizado a panfotocoagulação com laser Pascal, com esses parâmetros de 200 micras, de 250 a 300 miliwatts e com a exposição de 40 e 50 milissegundos. Nesse caso, ele realizou 1.800 disparos com laser Pascal em 2 quadrantes, que resultou nesse descolamento seroso de coroide bilateral após uma semana do laser. A gente consegue ver aqui nas imagens que após o laser houve esse descolamento nasal e temporal da coroide. E ele explicou que a fisiopatologia desse descolamento de coroide, ele vai ter um dano vascular estrutural, então a hipertensão descontrolada junto com a insuficiência renal vão causar uma necrose da parede dos vasos da coroide. Esses vasos vão perder a capacidade de autorregular a adaptação de mudança de pressão e de trauma. E junto com a sobrecarga térmica do laser, que foi nesse caso foi de 1.800 disparo, ele vai causar um dano agudo ao EPR e ao endotélio da coroide. E por conta disso vai comprometer a barreira do epitélio pigmentado, que vai permitir o vazamento do fluido, resultando no acúmulo no espaço subretiniano. O tratamento foi com corticoide tópico e cicloplégico. O corticoide foi de 1 em 1 hora, o cicloplégico foi de 8 em 8 horas. E também junto o tratamento sistêmico, com controle rigoroso da pressão arterial e também avaliar a parte do rim do paciente. Ele teve resolução completa em 2 semanas e continuou com o segmento do laser. Outro relato foi desse artigo aqui publicado, também realizado com laser Pascal. Nesse relato ele fala que eles fazem mais ou menos 2.700 marcas em uma única sessão. Mas ele também comentou que dos 883 lasers que eles fizeram em torno de 2 anos, apenas um paciente teve o descolamento de coroide sintomático. Ele coloca como sintomático que às vezes alguns pacientes podem ter tido o descolamento de coroide e normalmente eles são subclínicos, eles não relatam e também são limitados, né, autolimitados. Vou falar sobre alguns casos clínicos que a gente teve no ambulatório sobre retinopatia diabética proliferativa. Então, uma paciente de 48 anos que chegou no serviço com uma baixa acuidade visual no olho direito há cerca de 3 meses, progressiva. Ela, quando descobriu diabetes, ela já começou o uso de insulina, tinha 21 anos já, não usava regularmente as medicações, tinha um descontrole glicêmico, nunca tinha passado com o endocrinologista, não tinha nenhum antecedentes oftalmológicos. A acuidade visual dela era conta-dedos no olho direito e 20/40 no olho esquerdo, nada digno de nota na pressão e nem na biomicroscopia. Aqui as imagens da retinografia. Eu vou dar um zoom depois, mas no olho direito e no olho esquerdo a gente vê uma rede de neovasos bem importante na região de arcadas, uma isquemia periférica e um polo posterior também bem importante. Dando um zoom aqui no olho direito da paciente e também no olho esquerdo. No olho esquerdo tinha um pouquinho mais de proliferação fibrovascular e um pouco de hemorragia vítrea também associada. E foi indicado iniciar panfotocoagulação nos 2 olhos, uma certa brevidade. E aqui no serviço a gente acaba também indicando iniciar inferiormente. Ela era uma paciente má aderente ao tratamento, ela perdia algumas sessões de laser. Ela voltou depois de 1 mês, a acuidade visual mantinha-se até que estável.
mas tinha evoluído com uma hemorragia vítea nos dois olhos, pior no olho esquerdo. Então, por conta da hemorragia, foi indicado uma injeção de anti-VEGF e completar o laser. Ela retornou depois de um mês também, tinha perdido uma das sessões de laser, tinha melhorado da hemorragia vítrea e foi indicado mais uma sessão de laser. Só que ela perdeu o retorno de junho, veio em julho, com uma piora importante da acuidade visual do olho direito, e foi indicado apenas mais laser no olho esquerdo. O olho direito dela, ela acabou evoluindo com diabetes, um descolamento tracional da retina, que no caso foi contraindicado a alguma abordagem. Aqui a gente tem que ver o olho direito dela evoluiu bem importante, houve uma tração do polo posterior inteiro, e do olho esquerdo um pouco ainda mais de hemorragia vítrea. Aqui foi o próximo retorno dela de agosto. Então, cada vez que ela vinha, ela piorava a acuidade visual e ela também ainda não conseguia controlar direito esse diabetes dela. E ela tinha um pouco de receio de operar. A gente tinha conversado com ela que, dependendo do segmento, ela ia ter que ir para cirurgia, mas ela ficava meio receosa quanto a isso. Mas em setembro, ela teve uma piora bem importante da acuidade visual e foi indicada cirurgia para ela desse olho esquerdo. E aqui a gente tem o pós-operatório de um mês pela cirurgia, com a retina mácula colada, com óleo de silicone, mas a acuidade visual dela manteve-se 2400. Aqui já é outro caso, um paciente masculino de 59 anos, chegou também com uma baixa acuidade visual do olho esquerdo há 4 meses, uma piora progressiva há 2 meses. Ele era diabético, sem uso de insulina há 5 anos e hipertenso, sem antecedentes oftalmológicos. Tive uma acuidade visual de 20/50 no olho direito e conta-dedos no olho esquerdo, sem nada digno de nota na biomicroscopia e na PIO. A gente não tem a foto da retinografia dele da entrada, mas aí ele foi descrito como no olho direito. Um vítreo limpo, uma proliferação fibrovascular nasal pequena, microhemorragia e microstatos difusos em periferia, neovasio em arcada superior e arcada inferior nasal ao disco. Já no olho esquerdo, um comprometimento mais importante, tinha uma proliferação importante no polo posterior, acometia mácula e nervo óptico. Era difícil avaliar o nervo e a mácula por conta dessa proliferação. Tinha novases em polo posterior e uma zona de tração também já em polo posterior. Aqui a gente tem como ficou depois de iniciar a panfoto do olho direito. Do olho esquerdo foi só realizada a panfoto, não foi indicada a cirurgia. Aí eu vou dar continuidade com as imagens, principalmente do olho direito, para a gente avaliar que, mesmo depois da panfoto, foi realizada um pouco mais de laser, mas a gente consegue notar que essa rede vascular, principalmente da arcada temporal inferior, está progredindo com uma certa piora também da acuidade visual. Aqui a gente tem as áreas da rede neovascular também, está causando um pouco mais de tração, uma piora da tração, mas o paciente olho único ainda não foi indicado alguma abordagem. Outro último caso é uma paciente de 21 anos, uma baixa acuidade visual há 3 meses dos dois olhos, progressiva, que notou após uma internação recente por cetoacidose diabética. Ela era diabética tipo 1 desde os 10 anos, hipertensa, sem antecedentes oftalmológicos. Tinha uma acuidade visual bem baixa nos dois olhos, conta dedos a 1 metro no olho direito e 2400 no olho esquerdo, nada digno de nota na biomicroscopia e tonometria. E aqui já foi feito a panfoto, tem a primeira sessão de panfoto logo no primeiro dia que ela chegou. Ela tinha esses neovasos em polo posterior e nervo bem importante, e foi indicado, nesse caso, a injeção intravítrea nos dois olhos. Logo após a primeira injeção e 3 sessões de laser, a gente consegue ver que houve uma redução importante da rede de neovasos do polo posterior no olho direito e no olho esquerdo. Nesse caso, dessa paciente, a gente optou por começar o laser no polo posterior próximo das arcadas e fazer a periferia depois. Depois de mais uma injeção intravítrea e sessões de laser, ela mantinha uma melhora da rede de neovasos e mantinha um pouco de sangramento. Aqui é também completando a panfoto.
E ela veio essa semana, acho que no ambulatório, foi completado mais laser dos dois olhos, e no olho esquerdo ela tinha parado as injeções, e então foi indicado mais uma injeção, que esse olho esquerdo acabou tendo uma hemorragia vítreo que teve uma reativação dos neovasos. Aqui é como ela chegou com o ACT do olho direito, uma melhora importante, e também do olho esquerdo. Então, para abrir um pouquinho de novo para a discussão, esses casos particulares de uma retinopatia diabética proliferativa, uma grande rede de neovasos e uma proliferação fibrovascular importante, a gente viu que um tratamento combinado de laser e anti-VEGF acabou tendo uma evolução um pouco melhor. Eu queria abrir para discussão sobre qual intervalo você faz o anti-VEGF e o laser, se tem uma ordem que vocês realizam. A gente já falou sobre as sessões de laser, né? Mas se vocês, nesses casos, fazem com mais parcimônia, onde vocês iniciam, a gente já comentou um pouco. E quanto às injeções, se vocês são mais permissivos, quanto ao risco de tração, se vocês fazem e reavaliam depois de quanto tempo, e quando vocês indicam a cirurgia. Ei, Fran. A Benô, Luciana, a Fred, alguém quer falar? Claudão, eu vou pedir para você falar no final, que aí você já abre sua tela com a sua cirurgia, pode ser? Combinadíssimo. Luciana, então, paciente que tem retinopatia diabética proliferativa, né, esses trabalhos que vieram primeiro mostrando que o anti-VEGF seria uma opção de tratamento, depois viu-se que esses pacientes perderam o segmento e voltou tudo cego, né? Então tem que ser um tratamento realmente combinado, anti-VEGF e laser, não pode ser só anti-VEGF. E sempre que possível eu começar com anti-VEGF antes, igual eu tinha falado anteriormente. A não ser que o paciente seja no interior e tenha que fazer tudo no mesmo dia. Você tem que fazer o laser antes do anti-VEGF, porque não vai injetar anti-VEGF e depois vai para o laser, que é risco de end-off, né? A sequência seria essa só se nesse caso específico. O intervalo é sempre mensal do anti-VEGF, né? Depende do anti-VEGF, faz 3, 4 ou 5, dependendo, e depois vai espaçando, aquele treat and extend, né? Vai espaçando e vendo como é que esse paciente vai ficando, né? Ver se tem edema, se não tem. Outra coisa importante do laser, Fran, é se o paciente tem isquemia periférica. Se não fizer o laser na periferia, o edema vai ficar eterno, né? Então, às vezes, aqueles edemas crônicos, você vai ver a periferia, não tem laser na periferia. Então, é importante fazer esse laser periférico, muito importante. Eu gosto muito de laser, sou pró-laser. Na época era só laser, né? E o paciente onde fez o laser nunca mais tem que fazer naquele lugar. Então, assim, é um tratamento definitivo. Lógico, o anti-VEGF tem o seu lugar, ele veio para melhorar a qualidade de vida do paciente, a qualidade de visão e tudo mais. Mas o laser eu acho importantíssimo, né? E fazer esse acompanhamento bastante de perto e alertar o paciente em relação ao controle da glicada, que é importantíssimo, né? Então, o endócrino, ele sempre é seu parceiro e tem que ser junto com o endócrino nesse tratamento, né? Mas é isso. Joia, Lu. É isso mesmo, gente. Retinopatia diabética proliferativa é igual a laser, né? As outras a gente pode até considerar. A Benô, Então, com relação aos casos que foram apresentados, né, foi, acho que muito bem ilustrativo, foram casos bem selecionados, porque mostra que às vezes a evolução é muito boa e às vezes a evolução, mesmo você tratando com anti-VEGF, com laser, às vezes a evolução não é tão boa assim. Teve, inclusive, um caso, um relato de caso aí, né, que coisa que acontece como exceção, isso aí absolutamente está muito longe de ser a regra, tanto é que é um relato de caso. Né? A evolução normal é o paciente melhorar, essa é a evolução normal. Às vezes acontece ele piorar, do descolamento tracional aumentar, então tudo isso aí tem que ser considerado. Então, eu concordo com o que foi apresentado, com a Luciana, inclusive colocou bem aqui, o tratamento definitivo é laser. Né? Então, você pode eventualmente tratar com anti-VEGF, se você ficar tratando, você vai ter que tratar o paciente pro resto da vida. E a média, até 5 anos, depois dos 2 primeiros anos, é você fazer 3 injeções por ano. Isso daí é o que mostra lá no protocolo S. Então, e ele acompanha por 5 anos. Então, não é que para com 5 anos, você vai continuar fazendo. E o laser, não, você faz ali no começo, está tratado. Aí você vai acompanhar, depois de um tempo, vai ser anualmente, você vai fazer antes, se aumentou, você faz mais laser. Então, assim, tratamento de retinopatia diabética, teve uma época que tinha essa discussão se podia parar poderíamos parar de fazer laser. Eu acho que hoje está bem claro que não. O laser, você tem que fazer o tratamento definitivo. Se a gente vai começar com anti-VEGF ou com laser,
Olha, o laser ele tem uma vantagem que, além dele fazer a regressão da neovascularização, ele aumenta a aderência retiniana. É por isso que a gente faz laser quando você tem um paciente com descolamento de retina. Então, se você fizer o laser, a aderência da retina vai diminuir a chance de ele ter um descolamento de retina do tipo tracional. Então, se for apenas retinopatia diabética proliferativa, eu prefiro começar com a fotocoagulação. Agora, se tiver muito neovaso, pode ser considerado isso, levando em consideração também que, se esse paciente for para descolar, ele vai descolar mais rápido do que ele descolaria com laser, porque a regressão dos neovasos também é mais rápida. Então, assim, é um tratamento bastante individualizado, bastante difícil, não dá para colocar uma coisa que vai ser para todos, né? A gente está falando de linhas gerais aqui, mas seria mais ou menos isso. Agora, se o paciente tem edema macular, aí o tratamento é anti-VEGF, você vai fazer as duas coisas. Eu gosto então de começar primeiro com laser em torno da arcada, aumenta o fortalecimento ali, vai diminuir a chance de descolamento tracional perto da arcada e depois fazer o tratamento com laser. Isso é conduta pessoal, né? Eu entendo que pode ser diferente, né? Tem embasamento para os dois lados. Sessões de laser, a gente falou, né, anteriormente, de 3 a 4 sessões. Risco de tração, né, comentei. Velocidade da reavaliação. No começo, o acompanhamento é mensal, né, porque você vai fazer o laser mensal, então você vai, eu faço mensal, né, pode fazer em menos ou mais, mas vai acompanhando mensal até começar. No final ali, você já está tendo mais ou menos uma estabilidade, você começa a já ver que aquela retinopatia já não está mais tão forte, o neovaso, às vezes ele não sai, mas você vê que ele não está tão vermelhinho assim, já diminuiu a circulação ali nos vasos. Aí você pode começar a espaçar e até que você vai terminar com a coagulação e vai marcar dali 3 ou 6 meses. A cirurgia, você pode indicar por hemorragia vítrea, por tração vítreo-macular e por descolamento de retina tracional que está ameaçando ou pegando o polo posterior. Só que quando está ameaçando ali o polo posterior, você tem que indicar e fazer meio rápido, né? Porque se aquilo lá crescer, aquela visão lá e descolar a fóbia, você não recupera nunca mais. Essa visão aí já não fica mais igual ela era antes de forma alguma. E aí, assim, tem uma questão que eu gostaria de colocar agora em relatos de caso, né, assim, são casos para vocês saberem que eventualmente pode acontecer. É assim, tem paciente que tem diabético, que tem hemorragia vítrea, e às vezes, quando ele te procura, às vezes não é a primeira vez que ele teve hemorragia vítrea, ele pode ter tratado com outras pessoas. E às vezes essa hemorragia cedeu. Só que alguns casos evoluem bem e evoluem mal. Então, às vezes o paciente já está tratado e teve hemorragia, você está indicando o procedimento cirúrgico porque está vendo uma proliferação crescendo, um descolamento aumentando. E ele, às vezes, não consegue compreender isso e ele acha que não deve fazer porque das outras vezes que a visão dele estava piorando, ele acabou melhorando, ele some. Então, aí quando ele volta, descolou a fóbia. Então, é um paciente que às vezes é um pouco teimoso, assim, sabe? Já teve mais de um caso que eu indiquei para fazer cirurgia, o paciente não quis fazer e volta depois com a fóbia descolada. Porque eles acham que é só uma hemorragia vítrea. E você explica, assim, todo mundo sabe, para qualquer especialidade além da retina. Você explica, o paciente às vezes não entende exatamente o que você está dizendo, não entende na hora, mas fica aquele olho meio arregalado. Ele entende o que você está dizendo, mas não quer fazer o que você está falando. Isso acontece também. Mas então, hemorragia vítrea e descolamento do polo posterior ou ameaçando descolar o polo posterior, quando eu indico cirurgia, quando eu indico. Excelente, Abenor. E é isso, né? Hemorragia vítrea de repetição é uma indicação cirúrgica, né? E o cuidado, às vezes, quando você faz vitrectomia também no paciente, e o cuidado quando você panfota e não panfota, realmente como a gente tem, né? Marcam para um panfoto até a extrema periferia. Quando a doutora Luciana fala de periferia, realmente até a extrema periferia, porque às vezes aquela extrema periferia que você não tratou vai ficar fazendo com que haja um aumento do VEGF ainda, e isso estimula a recidiva ou às vezes a dificuldade de tratamento do edema macular. Então, reveja as panfotos, que uma panfoto bem tratada, a gente tem aí, todo mundo tem, né, que é mais velho, pacientes bem tratados há anos e que estão estáveis até hoje. Então, muito cuidado aí. E também, às vezes, observar o polo posterior, se você deixa uma área muito ampla, não próximo ali da região macular, porque às vezes você pode ter, mesmo tendo vitrectomizado, você pode ter um crescimento de neovaso naquela região, que não é comum, mas pode. E aí, eu vou passar para o do Cláudio, que está aguardando aqui para fazer os comentários dele, e ele vai dividir com a gente
uma cirurgia para ilustrar também essa apresentação de hoje. Aldão, por favor. Bom dia. Pedro, legal essa maneira da gente ir discutindo, achei bacana. Obrigado. E então, eu particularmente eu tenho a tendência a ser um pouquinho mais agressivo que vocês quando eu vejo tração, sabe? Então eu tenho a tendência já ir para uma anti-VEGF e vitrectomia para tirar aquele vítreo. Eu acho que o vítreo no diabético tem hora que é o grande vilão da história, sabe? Então eu acabei pegando aqui, ontem a Fran me ligou, eu peguei um caso, eu tenho alguns casos, mas o caso que o Vieira me emprestou uma vez, eu acho ele interessante da gente discutir, porque é uma maneira diferente que a gente tem cada vez menos usado, porque cada vez mais as pontas de vitrectomias, elas têm a facilidade hoje de praticamente tirar toda a tração sem a gente precisar fazer a bimanual. Uau. Então eu acabo fazendo a, a vitrectomia já direto com o próprio vitreófago, sabe? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo aí, Fran? Está aparecendo. Ele tem um áudio entre A, as coisas que o Vieira a falar. cirurgia não está aparecendo ainda, não. Está Não? parado o vídeo. Não, o vídeo está parado. Está aparecendo só a imagem. Começou? Começou? Ou não? Não, não. Não? Ah, Então, ah, peraí. E agora? não. Também não? Ah, ah. Ué, carai. Desculpa. Escapou aqui. Fecha, Peraí. fecha e tenta Oi? abrir em Fecha. modo de apresentação. É, porque tá, talvez se abrir em modo de apresentação. Modo de apresentação assim. Para a gente Peraí. não tá mudando. Tá parada a tela. Tá parada a tela. Então vou sair. Tá. Interromper compartilhamento. Agora compartilhar. Agora aperta compartilhar, né? Aham. Veio? Tá aparecendo uma tela com um campo verde plantado. Como é que é aquele negócio que a gente vai aqui na compartilhamento? Aí acho que você vai aqui Peraí. embaixo, compartilhar lá embaixo, não? Pelo menos o meu é aqui embaixo. Tô vendo só. Bom, não sei se eu tô vendo a sua, a minha tela. Claudão, acho que agora, se você abrir a apresentação, vai dar certo. Abre a apresentação, eu acredito que vai dar certo, porque já está bem compartilhado aqui. Ué, cadê a danada? Porque eu acho que agora eu tô na tela. Tá Não vendo tá meu no WhatsApp Keynote aí? aqui em cima? Oi? Não é esse Keynote aqui em cima? Aqui apareceu o meu Eu WhatsApp, tô né? vendo seu WhatsApp, é. Ué, porque eu acho que Aqui tá. na esquerda tem umas apresentações. Keynote. O É, tem PowerPoint umas. está aqui, ó. O PowerPoint está aqui, ó. Embaixo à direita. O último. Apareceu? Apareceu. Dá o play. Dá... Foi? Agora Foi ou acho que não? vai. Entrou em tela cheia. Foi. Foi, Foi? foi. Aham. Desculpa. Tá ouvindo, Vieira? Tá. Só o áudio dele que não tá dando para escutar, Claudão. Vai narrando pra gente aí. É, tá sem. Então é um olho único. O outro olho é cego também de retinopatia diabética. E aí ele optou por fazer a cirurgia bimanual. Então ele usou o chandelier, né, a iluminação acessória. Estão me escutando? Sim. Aí ele foi aos poucos achando ali um, uma maneira de ir puxando e trazendo essa tesoura. Ela é um pouquinho romba, ela consegue entrar no, no a gente acha ali uma maneira de entrar entre a proliferação vitro-retiniana e a retina, né? Então aí você vai meio que segmentando
essa placa de proliferação fibrovascular. Uma coisa super interessante da gente fazer, né? A gente usa aqui no hospital um kit por dia, né? E aí vai usando as sondas reesterilizáveis. Então eu sempre pego o kit novo, né? Principalmente por causa dos trocáteres valvulados para o caso diabético do dia, o caso mais grave de diabetes, porque senão fica toda hora que você tira e aquele trocáter não está mais valvulado, vai acabar sangrando um pouquinho. Uma discussão legal é sobre qual aí ele está fazendo a troca, ó, depois de tirar, vocês veem que ele deixou a proliferação vitreotiniana depois das arcadas. Ó. Você pode ter essa opção se você vê que está muito aderido, que vai rasgar mais é, do que propriamente você resolver o polo posterior do paciente. E muitas vezes você consegue, depois de fazer a troca, o polo posterior fica mais plano e aí você consegue fazer mais laser. Então você vê que ele está complementando o laser com resultado bom, né? Muito bom. Aí ó, vocês veem que tem ali um pequeno descolamento seroso, né? E um resultado anatômico legal. E diz ele que não houve uma melhora tão acentuada na visão. Então eu trouxe esse caso porque é uma técnica diferente, que muitas vezes a gente não tem o chandelier na casa, mas quem tiver é uma técnica muito elegante. Eu trouxe também pela discussão, porque muitas vezes a gente quer tirar todas. Um dia o Fred me chamou a atenção, falou, Claudão, você fica tirando as proliferações vitretinianas todas, aí os fellows chegam no começo da cirurgia, começando a fazer retinopatia diabética, querendo tirar todas as proliferações vitretinianas. Então, muitas vezes, você não precisa tirar todos. O mais importante ali é o polo posterior, as arcadas ali. A partir do momento que você libera das arcadas ali, você pode ter a opção de parar ou de continuar, né? Se ali está soltando fácil, você vai tirando. Eu tenho a tendência a tirar toda a proliferação vitretiniana que tem no caso. Eu sou um pouco mais agressivo também. E aí vem a questão, né? Coloca óleo de silicone ou não coloca óleo de silicone? Geralmente, quando eu consigo não fazer a retinotomia, né? Porque de vez em quando você está puxando aqui, rasga um pouquinho fora da onde você está puxando, ou até mesmo onde você está puxando. Aí quando tem retinotomia, eu tenho a tendência a colocar óleo de silicone para o olho ficar um pouquinho mais estável. Aí eu tiro o óleo de silicone em torno de 6 meses. Aí eu não tenho muita pressa para tirar o óleo assim de 3 meses, não, mas estando bem, pode tirar a partir de 3 meses. Se não, eu tenho a tendência a tirar todas as trações, e aí, se não tem nenhuma retinotomia, não vê aquele descolamento seroso ao tracionar aquela proliferação, não tem muito sangramento, eu tenho a tendência a deixar só a troca fluido-gasosa mesmo, que o paciente volta a enxergar com mais rapidez. Em relação a fazer a catarata ou não, é, eu tenho a tendência a não fazer no primeiro momento, até porque muitas vezes o caso é de colega e o colega quer fazer a catarata. Mas quando a gente vê que é aquele caso muito ruim, é interessante você deixar a catarata, se ela não vai te atrapalhar tanto. E aí, quando for tirar o óleo de silicone, você tem um cálculo de lente um pouquinho mais fidedigno ali. Hoje, cada vez mais, a cirurgia de retina, a gente tem a tendência a querer fazer uma coisa refrativa também na cirurgia de catarata. Então, uma técnica diferente aí, bimanual. Eu acho que cada vez mais as ponteiras nos permite fazer só com elas. Eu tenho um piquezinho também, que muitas vezes eu só vou ali onde tem uma aberturazinha, eu puxo um pouquinho, a partir dali eu acho como entrar entre a retina e a delaminar, né? Eu acho uma maneira de delaminar ali. Então, eu acho muito legal você ter várias técnicas, que cada caso é um caso individualizado. Eu tenho a tendência a começar no polo posterior, ali pelo disco, tenho a tendência a fazer isso,
mas muitas vezes, porque você pode usar, de deixar o vitro e começar já no polo posterior, porque você pode usar essa tração como uma terceira mãozinha, porque ela está fazendo a tração antero-posterior. Então você vai usando, é estranho falar assim, mas é isso mesmo, a tração está ali, ela está puxando, você consegue achar aonde você vai delaminar. Então isso é uma técnica, ou você tira todo o vitro periférico e fica só onde tem a tração, onde você vai trabalhar. Então a gente tem a tendência a segmentar. Você vai tirando um pouquinho, aonde você vê que o trocar, o vitreófico passa, você faz uma corta ali, faz uma parte segmentar. Vai cortando, vai deixando aquelas ilhas de tração e aí depois você vai puxando com delicadeza cada tração e comendo ali com o vitreófico. Hoje a gente só usa o 25 aqui e eu nem tenho colocado muito chandelier não. Acho que a iluminação está muito legal e parece que quando agora com esse Unity, o pessoal está tendo uma tendência ainda menor de fazer essa técnica que eu acabei de demonstrar, que é muito legal. Quando você tem aquela placona assim, se você entra com chandelier e faz o bimanual, é legal que você acha que sua esquerda não é muito boa, mas pode colocar a tesourinha do seu lado esquerdo que ela vai bem demais. Você puxa com uma pinça com uma mão e vai colocando essa tesourinha que ela é mais curva e ela entra delaminando ali e aí você vai puxando e vai conseguindo achar uma, uma maneira de puxar toda aquela placa de uma vez só. Mas é isso, acho que é um caso muito bonito do Vieira, ele permitiu que eu colocasse aqui. Eu achei diferente porque, e outra discussão é até onde você vai delaminar, né? Então você vê que o caso passou da arcada, ele parou, ele viu que estava muito aderido e ficou muito bem. Polo posterior, OCT lindo, dentro do possível ali para o caso grave, foi muito legal. Excelente, Claudão, obrigado. Deixa eu só. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Ô, Fran, só comentando aqui o que o Claudão falou aí, que acontece? O nosso, o nosso fellow, ele roda no dia cirúrgico com o Claudão, então ele assiste o Cláudio operando, casos e ele vai delimitando, vai tirando essa proliferação microvascular de forma assim, muito, muito habilidosa e muitas vezes o fellow e vai querer fazer igual, porque eu ia você não vai conseguir fazer igual o Cláudio. O Cláudio é extremamente habilidoso, tem muitos anos de experiência para o Fellow ir mais tranquilo, porque às vezes ele chega querendo fazer igualzinho o Cláudio e não tem como. Isso aí são anos de experiência e habilidade extrema para poder conseguir fazer, delaminar toda essa proliferação fibrovascular. Então, assim, é por isso que ele comentou, porque eu já comentei com ele, falei assim, ô Cláudio, o fellow chega lá querendo fazer igual você, e aí não dá certo. Então, a gente tem que ir orientando e moderando o que o fellow vai fazer lá na cirurgia. E a gente tem que ter muita, eu falo que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai fazer retinopatia diabética proliferativa, que você tem que entrar no caso que você realmente já tem certeza que você vai dar conta, né? Porque a gente segue Exatamente. sempre o princípio que é primo non nocere, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer como médico é não fazer mal. Então, se a gente não tem, e essa habilidade realmente ela vem com o tempo, né? Você sabendo achar os planos, eu ia até compartilhar uma, vou compartilhar outra, enquanto a gente fala aqui. Mas é justamente isso. Você entrar num DRT desse, que você acha que você vai conseguir fazer, é muito difícil, gente. O Tem que Pedro saber ontem, até onde você vai, né, Francisco? até onde você vai. Ontem a gente fez uma cirurgia que, né, o Pedro está aí ainda, uma cirurgia com ele, que ele foi até um determinado passo. Eu falei, agora eu tenho que entrar. Porque a gente tem que tirar toda a hialose em volta dessa placa e depois realmente você usa todos os artifícios, ou usa só o probe do vitreófago, ou você vai usar as duas mãos. E aí você tem que saber também bem o plano, e como eu fiz ali, ó, saber tirar entender qual é o plano que você tem aqui da cirurgia, porque às vezes você não está no plano certo e o que você vai fazer é cortar a retina, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso e paulatinamente, assim, devagarinho, segurando com uma mão a pinça e com outra a gente vai
liberando essas trações que são aderências muito, muito grandes. Quando alguém me fala assim, é um caso inoperável, eu falo inoperável até onde, né? Porque a gente, sabendo fazer bem, sabendo o que você pode fazer, você pode, muitas das vezes, transformar um caso aqui e aí evoluir para a SPL algumas vezes, para pelo menos uma visão funcional, que pode não ser até, né, não vai ser um 20/50, 20/60, mas a pessoa pode andar sozinha, ela pode ainda tomar conta da sua vida sem tanta dependência de uma outra pessoa. Claro que a gente faz isso em casos extremos, às vezes se o outro olho ele é bom, às vezes você considera, mas se for, por exemplo, o único olho, aí eu acho que a gente tem que conversar muito com o paciente, porque também nesses casos que são muito extremos, às vezes você pode ter uma piora da visão, né? Então, não só você pode tanto estabilizar, como pode piorar. Então, isso tem que ser dito para o paciente também, que é a gente, às vezes, não induzir uma piora visual mais cedo do que ele teria. E aqui, só para ilustrar esse outro caso, vejam que a retina está super isquêmica, né? Olhos vasos. Você vai falar assim, para que você vai mexer nisso? Um descolamento tracional com vaso fantasma 360, sabe? Isso está super aderido, mas veja que nesse caso, a gente está usando 23, Claudão, a gente não está nem usando 25, e não é o Unity ainda, é o caso agora do início desse ano, no final do ano passado, não lembro, mas que com o probe mesmo do vitreófago, eu gosto de fazer falo que é um stop and go, eu corto e solto, eu prendo, acho o plano, entro pelo plano, e aí eu vou fazendo umas mordidinhas para não ir todo de uma vez, para você também não correr o risco de perder o plano e lesionar a retina. E aí eu vou achando esse plano e vou liberando essas proliferações devagarinho, deixo os cotos, depois eu reduzo esses cotos e lembrar, né, que às vezes a gente tem que fazer uma endodiatermia para evitar sangramento. O coágulo às vezes atrapalha muito, principalmente se sangrar para o espaço subretiniano. E olha como a retina agradece, né? Você tem uma melhora da perfusão, você vai vendo esses vasos reperfundindo. E é um quadro bem diferente de quando a gente começou, né? Como paciente que aí tem um retorno de acuidade visual, esse paciente ficou com 26 de visão, mas é o olho que ele tem para usar, então é uma alegria. E E aqui só muitas para vezes. só vou finalizar o caso que o Fred falou, né? Às vezes a gente tem tração, vou passar rapidinho isso aqui. É um paciente com hemorragia vítrea e que essa menina, ela tem 20/60 de visão hoje e tinha essa proliferação bem densa, muito aderida. Então, às vezes você vai com o vitreófago não dá, você entra com bimanual, o bimanual não deu para tirar, ou entra com a pinça. Então, você tem que estar com todo o seu arsenal na sala. Falo que vitrectomia, você tem que tem que ter tudo na sua mão. Tem que ter tesoura, tem que ter a pinça, uma boa pinça, uma tesoura que corta e saber fazer, né? Então, aqui eu estou tentando liberar essas aderências, essa proliferação fibrovascular, e eu vi que eu não ia conseguir liberar sem danificar essa mácula que estava boa. Então, nesse caso também, aí entra o Fred, você não precisa tirar todas as trações às vezes, e como você colocou, que a gente pode deixar isso desde que você tenha liberado as áreas que fazem o retesamento e que você tenha realmente tirado toda a hialose, tá, gente? E a hialose posterior é para ser removida. E a loja não pode ficar, senão ela contrai e descola tudo. Então, era só para eu agregar Muitas aí. vezes, né, Fran, a gente tem que já estar mais tempo aí, né, uns dois passos na frente do pessoal que está começando. A gente tem muitos casos que a gente não acreditava e faz, e aí o paciente some, de repente ele volta com o olho bom, totalmente inoperável, e o olho que você operou sendo o olho único dele. Então, sempre eu tenho a tendência, só quando o caso é realmente, para eu falar que não dá para operar, que nem você falou, né, Fran? A gente tem uma, uma experiênciazinha maior, eu adoro retinopatia diabética, então eu faço bastante. Então, assim, é, não desistam, né? Eu acho que esses casos muito graves, a gente tem. É uma curva de aprendizado mesmo, gente. Então, vocês comecem sempre, deixa o preceptor, vai até onde vocês acham que pode, deixa o preceptor finalizar se for preciso, para no final ter uma satisfação grande. E mesmo em boas mãos, vai ter os casos que vão evoluir mal para um descolamento, vai piorar o descolamento, vai voltar a ter descolamento.
Algumas vezes você faz em dois tempos, você faz ali, parece que ficou legal, aí você vê, vai evoluir com um pouquinho de tração, aí você tira o óleo, eu falo que troca o óleo, e aí você vai, tira mais um pouquinho das trações, e de repente você vai ter o melhor possível para aquele paciente. Então, é individualizado mesmo, como a Benô falou, não dá para cravar uma conduta para todo mundo, mas não desistam, façam o melhor para cada olho, para cada paciente. Mas algumas vezes entra em glaucoma neovascular, quando você menos espera, você está todo feliz com o resultado, continua batalhando por aquele olho, porque é o que eles têm. Então, a gente não tem a cultura de cuidar da diabetes, né? O problema todo é a diabetes em si, né? Eu falo, vocês estão pagando dívida antiga, não adianta. Vocês se endividaram todo e não estão conseguindo pagar nem a mensalidade, nem os juros. Então, a É, gente vai fazer o melhor por eles, tá bom? legal. Então, diabetes é uma delícia. Tem hora que dá vontade de ser só médico de retinopatia diabética. Eu não quero cuidar de mais nada, quero cuidar só de diabetes. Mas a gente faz de tudo. É isso aí. Claudão, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por você ter compartilhado aí o vídeo com a gente, está sempre tão presente. Abenô, obrigada. Lu, obrigado pelas suas considerações. Fred, Érica e Pedro. Não sei se o Pedro já teve que sair, mas muito obrigada por aceitar o desafio aí, meio de última hora, mas eu achei que valia a pena a gente fazer esse brainstorm aí em tratamento, né? É bom saber como todo mundo faz, e acho que a gente ganha muito discutindo também, né? Do que só fazer a parte de apresentação clássica. Então, obrigada, Aqui, ó, gente. isso aqui já é cânula, né? Se a gente vai no congresso, eu não tenho carro, Você não mas eu compra tenho, brinquedo. eu tenho esses brinquedinhos todos, adoro. Então, vocês que querem fazer retina, gente, é uma delícia os brinquedinhos nossos quando a gente vai no congresso. Então, é pinça, é cânula, é chandelier, é isso que eu adoro. Meu dinheirinho vai bem nesse aí, viu? Pra gente chegar bem nas cirurgias. Um abraço pra vocês, boa semana. Isso aí, obrigada. Beijão, gente. Boa semana. Muito obrigada. Pedro, obrigada mais uma vez. E a gente se vê semana que